Mas, queridos, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que nós começamos no domingo passado, baseado na história de Davi e Golias, e o título da nossa série é Derrubando Gigantes. E domingo passado nós tivemos a primeira mensagem falando sobre os gigantes das limitações impostas pelos outros, os gigantes que Davi teve que enfrentar antes de encarar o Golias. E hoje nós vamos para a mensagem 2, e o título de hoje é Preparando-se para o Confronto. Ainda não é propriamente dito o confronto, mas aqui são as atitudes que a gente precisa tomar antes de enfrentar os nossos gigantes. O nosso texto aqui é 1 Samuel capítulo 17, versículo 48 e 49, aqui apenas um pequeno trecho da história. Domingo passado nós lemos toda a história, ainda tivemos uma encenação. Então hoje eu quero ler apenas um trecho da história. Acredito que todos já conhecem a história de Davi e Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 48 e 49 diz assim: Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, Davi, se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Amém? Deus amado, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite. Que Teu Espírito Santo esteja aqui agindo no nosso meio, falando à nossa mente, ao nosso coração, aplicando esta palavra que será ministrada, Deus, à nossa vida, para que nós possamos viver e possamos praticar essas verdades que são verdades eternas. Deus, nos ajuda a manter o foco no Senhor, a manter o foco na Tua palavra, para que a nossa mente não saia daqui, mas que ela fique aqui concentrada naquilo que o Senhor está falando. Tem misericórdia de mim, Deus, como um instrumento Teu, e me usa apenas como instrumento. Fala através de mim, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Querido, você já parou para pensar nas diferenças entre Davi e Golias? As diferenças são absurdamente grandes. Eu até coloquei algumas imagens aí para você ter ideia, lembrar do tamanho da diferença. Por exemplo, Davi era pequeno e franzino, e Golias era grande e forte. Era como se Davi fosse um palito de dente e Golias fosse uma barra de ferro. Era mais ou menos essa a diferença. Era como se fosse um confronto de uma Trax com um caminhão, por exemplo. Davi, claro, é a Trax, Golias, o caminhão. Era como se fosse a briga de um poodle com um Rottweiler. Era mais ou menos essas as diferenças, guardadas as suas proporções. Era uma diferença absurda, gigantesca entre o pequeno Davi e o gigante Golias. Humanamente falando, quais as chances de Davi derrotar aquele gigante? Humanamente falando, as chances eram muito poucas, eu diria que eram quase nenhuma. A maioria de nós diria impossível. Mas deixe-me dizer algo muito sério. Talvez a nossa chance, a minha chance, a sua chance de vencer os nossos gigantes, humanamente falando, sejam tão pequenas quanto as chances de Davi de vencer o Golias. Isso é uma boa notícia. Por quê? Porque Davi venceu, mesmo as chances sendo tão pequenas. Então, se nós estamos diante de gigantes, que a diferença de força seja tão grande, isso não significa que não podemos vencer. Os nossos gigantes, eles não carregam uma espada de aço, mas às vezes eles carregam a espada do desemprego, a espada das dívidas. Às vezes ele carrega a espada do abandono, da depressão, do vício, do divórcio, da mágoa, do luto. E que espada forte e cortante é a espada do luto. Os nossos gigantes, eles não desfilam nas montanhas e nos vales como Golias fazia, saindo da montanha,
onde estavam os filisteus, vinham pelo vale e aí chegava na montanha onde estava o exército de Israel. Não, os nossos gigantes não desfilam nas montanhas e nos vales, mas eles se erguem muitas vezes dentro das nossas casas, no meio da nossa família, no nosso trabalho, lá na faculdade, na igreja, dentro do PGM que você faz parte. Esse gigante, ele pode trazer a conta que você não consegue pagar, a bebida que você não consegue resistir, a pornografia que você não tem forças para recusar, um passado que você não consegue esquecer, a ofensa que você não consegue perdoar, um medo que você não tem coragem de enfrentar, ou um relacionamento que você não consegue restaurar. Qual é o seu gigante? Que armas o seu gigante usa? Onde o seu gigante tem se erguido? Onde os seus gigantes têm se erguido? Independente de qualquer que seja o seu gigante, todos nós temos um. Você não pode enfrentá-lo sem antes tomar as mesmas precauções que Davi tomou antes de enfrentar Golias. Então a pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: o que temos que fazer antes de enfrentarmos nossos gigantes? Quais são as precauções que precisamos tomar antes de enfrentar os grandes desafios da vida, os grandes problemas da vida, que nós estamos chamando aqui de gigantes? Primeira precaução que devemos tomar e que Davi tomou, aprendendo com a história de Davi: primeiro, não enfrente seus gigantes sem antes estar alicerçado por um propósito maior do que eles. Atente para isso. Não enfrente os seus gigantes. Vamos botar no singular. Não enfrente o seu gigante sem antes estar alicerçado por um propósito maior que o seu gigante. Você precisa ter um propósito maior do que o seu gigante. O seu gigante não pode ser o seu propósito. O que a maioria das pessoas tem sido, as pessoas que têm sido derrotadas por seus gigantes precisam, não é de mais força, nem de mais técnicas, nem de mais apoio. Davi derrubou o gigante dele sem essas coisas. Davi era pequeno e franzino, então força era algo que ele não tinha. Davi era pastor de ovelhas, então técnicas de guerra era algo que ele também não tinha. Ninguém acreditava em Davi, nós vimos isso semana passada, domingo passado. Então apoio não era o combustível que movia Davi. Então o que Davi tinha, que as pessoas que têm sido derrotadas pelos seus gigantes precisam, para então começar a ser vitoriosos. Sabe o que era? Davi tinha um propósito maior do que o seu gigante. Esse era o combustível de Davi. É daí que vinha a força de Davi. Davi tinha um propósito maior do que Golias. Aliás, Davi tinha pelo menos 2 grandes propósitos maiores do que o gigante. Primeiro propósito que Davi tinha, primeiro objetivo, propósito, entenda, um objetivo, uma missão. Primeiro propósito que Davi tinha era honrar a Deus, era glorificar o nome de Deus em Israel e entre as nações. Segundo propósito de Davi era tornar-se rei de Israel, porque foi para isso que o profeta Samuel, enviado por Deus à casa de Jessé, pai de Davi, havia ungido Davi algum tempo antes dele enfrentar o Golias. Então ele tinha 2 grandes propósitos aqui. O primeiro era honrar e glorificar o nome de Deus. O segundo era se tornar rei da nação de Israel. Então atente, para Davi, Golias era apenas um obstáculo. Para Davi, Golias era apenas um empecilho para que ele alcançasse esses propósitos. Veja como Davi poderia honrar e glorificar a Deus, como Deus poderia ser honrado e glorificado se o servo de Dagon era o falso Deus adorado pelos filisteus,
se o servo de Dagom, que era o gigante Golias, vencesse o servo do Senhor. Naquele tempo acreditava-se que quando duas nações entravam em guerra, eram os deuses das nações que guerreavam. Então, quando uma nação perdia, era o Deus deles que tinham perdido para o outro Deus. Então, na cabeça dos filisteus, ali era uma batalha entre Dagom e o Deus de Israel. Como é que Deus seria glorificado se Dagom, o falso Deus, os servos do falso Deus, vencesse? Então, Davi precisava derrotar o servo de Dagom, para que Deus fosse glorificado entre todos, entre Israel e entre os filisteus. Como é que Davi seria rei de Israel, se Israel perdesse a batalha, se um soldado perdesse para o gigante, e Israel se tornasse escravo, a nação de Israel se tornasse escravo dos filisteus? Como é que ele seria rei de uma nação escrava? Não seria rei. Então você observa que Davi, ele olha e ele tem um propósito maior, e o gigante é um empecilho no caminho de Davi para cumprir esse propósito maior. Então Davi nos ensina que os gigantes se tornam presas fáceis quando eles são apenas um obstáculo para a realização de um propósito maior. Aqui é um ensinamento precioso. Os gigantes se tornam presas fáceis quando eles são apenas um obstáculo entre você e um propósito maior. O problema é que a maioria das pessoas nunca encontraram ou encontraram em Deus um propósito grande o suficiente para que eles possam passar por cima dos gigantes. O problema é que a maioria das pessoas faz do seu gigante o seu propósito. Você olha para o gigante e diz: o propósito da minha vida é derrotar esse gigante. Você faz do gigante o seu propósito. E sabe o que acontece a partir daí? Você passa a viver em torno desse gigante, sendo humilhado por esse gigante todos os dias, porque o propósito da sua vida é derrotar o gigante. Você não tem nada além, você não tem nenhuma missão, nenhum propósito além do gigante. Foi exatamente isso que o exército de Israel fez. Você lembra da história? Quantos dias seguidos o gigante Golias desceu da montanha onde estava o exército dos filisteus, passou pelo vale e foi desafiar e humilhar o exército de Israel? 40 dias. Quantas vezes por dia? 2 vezes por dia. Ele vinha de manhã e ele vinha à tarde. Durante 40 dias, 80 vezes, o gigante veio e humilhou o exército de Israel. Por quê? Porque o exército de Israel fez de Golias o seu propósito. Golias tornou o propósito do exército de Israel, e é por isso que eles passaram 40 dias girando em torno de serem humilhados de manhã e de tarde pelo gigante. Querido, não faça, atente para essa lição, não faça dos seus problemas o seu propósito. Não faça dos seus problemas o seu propósito. Se você fizer isso, você vai viver em torno dos seus problemas, como o exército de Israel ficou em torno de Golias. O que é que você precisa? Você precisa de um propósito maior que os seus problemas. Você precisa de um propósito que vá além dos seus problemas e do seu gigante. Eu vou dar alguns exemplos práticos para você entender exatamente o que eu quero dizer. Eu sei que a maioria já entendeu, mas eu quero que todos entendam. Pensa só: em vez de você fazer do seu propósito não se divorciar do seu cônjuge, tem muita gente que está com esse propósito. O meu propósito é não me divorciar. Você está lutando contra isso. Você está pensando: eu vou abandonar, não dá mais para mim, eu não estou aguentando. E aí você está dizendo: não, mas eu não vou me divorciar, eu não vou abandonar a minha família, eu não vou abrir mão do meu casamento. E você fez disso o seu propósito, não se divorciar. Isso parece bom? Parece. Mas não faça disso o seu propósito. Faça do seu propósito edificar uma família saudável e feliz. Olha a diferença.
O seu propósito não é não se divorciar. O seu propósito não deve ser apenas se manter casado. Você tem que ter um propósito que vá além disso. O seu propósito tem que ser: eu quero edificar. O meu propósito é: eu vou edificar uma família saudável e feliz. Então o propósito é edificar uma família saudável e feliz. O divórcio é o gigante que você precisa passar por cima para que você realize o propósito de ter uma família saudável e feliz. Mas o seu objetivo não é apenas se manter casado, tem que ir além disso. Se o seu propósito for apenas não se divorciar, você vai viver em crise, você vai viver em guerra, você vai viver em pé de se divorciar todo o tempo, agarrado com esse gigante o tempo todo. Vá além dele. Você precisa de um propósito maior que ele. Outro exemplo: em vez de você fazer do seu propósito pagar suas dívidas, tem gente que tem esse gigante. Eu sei que aqui não tem ninguém com esse problema. Deu até sede. Graças a Deus eu não tenho esse não. Esse eu não tenho, mas tem outros. Querido, mas tem muita gente que faz do propósito pagar dívidas. O meu propósito é pagar minhas dívidas. Mas pastor, isso não está certo não, a pessoa não tem que pagar dívidas. Tem, mas isso não pode ser o propósito da sua vida. Você tem que ter um propósito maior do que o seu gigante. Então faça do seu propósito, sabe o quê? Alcançar a liberdade financeira e honrar a Deus com a administração das suas finanças. Isso é um propósito realmente grande, realmente nobre. Então faça. Você está todo endividado? Faça um propósito com Deus: alcançar a liberdade financeira e honrar a Deus com as suas finanças. Administrar suas finanças de uma forma que honre a Deus. Então, se o seu propósito é alcançar a liberdade financeira e honrar a Deus com as suas finanças, as dívidas são o gigante que você vai precisar passar por cima para você alcançar o seu propósito. Se você ficar só olhando para aquele monte de boleto vencido, aquele monte de conta e cobrança, e você fizer disso o seu propósito, você vai viver em torno disso e você nunca vai sair dali, porque você não tem um objetivo além do seu gigante. Querido, em vez de você fazer do seu propósito perdoar uma grande ofensa, um ofensor, alguém que te feriu, faça do seu propósito ter comunhão íntima com Deus e obedecer a Ele. O propósito é ter comunhão íntima com Deus e viver uma vida de obediência. E o obstáculo qual é? É a mágoa que eu tenho no meu coração. O obstáculo para ter intimidade com Deus, que a Bíblia diz que se eu não perdoo, eu não sou perdoado, e a minha comunhão com Ele é quebrada. Então o meu gigante, o obstáculo que eu tenho entre eu e o propósito de ter intimidade com Deus é o quê? É a mágoa e a ofensa que eu guardo no meu coração. Então eu vou passar por cima desse gigante. Por quê? Porque eu tenho um propósito além disso. Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter comunhão com Deus, e essa mágoa é um empecilho. Então parecia um gigante intransponível, mas quando eu criei um propósito além dele, ele virou apenas um empecilho que eu vou passar por cima para alcançar um propósito maior. Olha o que diz John Maxwell, um grande professor de liderança. Ele diz assim, tem na tela: mentes pequenas têm desejos, mentes grandes têm propósitos. Por trás de toda grande realização estará sempre um propósito, não um simples desejo. Querido, a sua vida tem que ser dirigida por propósito, por missão. E se você não tem um propósito, é porque você não está conhecendo a Deus nem a vontade de Deus, porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem missão para você. Então, procura Deus, busque a Deus, e você vai encontrar um propósito capaz de te dar a força necessária para derrubar todos os gigantes da tua vida. Querido, os gigantes só derrotam pessoas que não têm propósito além deles. Aqueles que têm um propósito maior do que o seu gigante olham para o gigante de uma forma diferente dos outros. Todos olhavam, o exército de Israel, todos olhavam para Golias
e viam as armas de Golias, viam a força de Golias, viam a altura de Golias, viam a experiência de Golias. Mas quando Davi olhou para Golias, ele não ficou vendo as armas, a altura, a força, a experiência. Sabe o que Davi olhou para Golias e ele viu que ninguém estava vendo? Ele viu que o capacete de Golias afastou um pouquinho e o meio da testa ficou desprotegido. Foi isso que ele viu quando ele olhou para o gigante. Essa é a diferença de quem tem um propósito além do gigante. Você olha para o gigante de uma forma diferente. Você olha para o gigante e encontra a oportunidade de derrubar o gigante, e não de ficar admirando toda a força e o poder que o gigante tem contra você. Davi, por ter propósito além do gigante, ele ficou atento à oportunidade. E quando o gigante bobeou e deixou a testa desprotegida, ele não hesitou, aproveitou o momento e atirou uma pedra certeira, como nós lemos aqui no texto inicial. Essa é a diferença de quem tem um propósito além do seu gigante, maior que o seu gigante. Uma vez eu li um artigo de um médico que cuidava de idosos, e ele fez uma pesquisa entre idosos que viveram mais de 100 anos, não são muitos, e ele queria descobrir fatores em comum entre as pessoas que viveram mais de 100 anos. E ele esperava encontrar fatores como dieta saudável, exercícios regulares. Mas, embora alguns dos que viveram mais de 100 anos tenham essas coisas, esse não foi o fator em comum. O fator mais comum que ele encontrou entre as pessoas que viveram mais de 100 anos é que a maioria delas tinha um propósito. Elas tinham uma razão para continuar querendo viver. Elas tinham algo que elas queriam fazer ainda, sabe? Elas tinham uma missão, e isso é que fazia com que elas permanecessem vivas e enfrentassem tudo que tinha que ser enfrentado. Então o fator comum, na maioria, era propósito. Então não saia para enfrentar o seu gigante sem antes estar alicerçado por um propósito maior do que o seu gigante. O segredo da vitória é você transformar seu gigante em apenas um obstáculo entre você e um propósito maior. Amém? Essa é a primeira precaução que você precisa tomar antes de enfrentar o seu gigante. Segunda precaução, vamos aprender com Davi aqui. Não enfrente seus gigantes sem antes perceber a presença de Deus ao seu lado. Sabe, é você sentir a presença de Deus, é você crer na presença de Deus ao seu lado. Se valer da companhia de Deus e da força de Deus a seu favor para superar os grandes desafios, isso era um princípio da vida de Davi. Não é uma coisa que ele fez só com Golias. Isso era um princípio da vida de Davi, sabe? Ele perceber, ele sentir, ele se valer de que Deus estava com ele e Deus ia usar o seu poder a seu favor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Olha o que Davi diz quando conversa com Saul. Ele diz: o Senhor me livrou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja com você. Olha o que ele está dizendo: o Senhor que me livrou das garras do urso e das garras do leão. Davi tinha tido uma experiência de enfrentar um leão e um urso quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. Mas o que ele está dizendo? Sabe, o Deus que me livrou. Davi não atribuía a ele a força de ter derrotado o leão e o urso, mas ele atribuía a Deus que estava ao lado dele e que tinha livrado ele das garras do leão e do urso. Então veja, antes de Golias, Davi já havia se apoiado
na presença e na força de Deus para vencer um urso e um leão. Então a coragem de Davi não era baseada na sua própria força, mas na força que vinha de Deus que estava ao seu lado. E depois de Golias, Davi continuou vivendo esse princípio, sabe, de perceber, de crer, de ver, de sentir a presença de Deus do lado dele, o fortalecendo para superar os seus gigantes. Depois de Golias ele continua. Antes de Golias ele já vivia esse princípio. Em Golias ele venceu por causa desse princípio. Depois de Golias ele continuou vivendo esse princípio. Lembra do Salmo 23? Coloca aí o Salmo 23, só esse trechinho aqui. Salmo 23, versículo 4. Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque eu sou o bichão, eu sou o fortão, eu já matei um leão? Não. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse era o princípio da vida de Davi. Ele está dizendo: ó, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. O Senhor cuida de mim, o Senhor me protege. Querido, por que é que eu preciso dessa certeza de que Deus está comigo e vai usar o poder dele a meu favor? Porque diante de muitos dos nossos gigantes, nós não teremos mais ninguém ao nosso lado além de Deus. Para muita gente parece pouco, para mim é tudo o que eu preciso. Mas se você não enxerga Deus do seu lado, se você não sente Deus, você vai achar que está sozinho. A maioria dos gigantes não vai ter ninguém do seu lado além de Deus. Quando Davi foi enfrentar o Golias, você pode dizer, ele tinha um exército inteiro na sua retaguarda. Sim, mas aquele era um exército inútil para Davi. Provavelmente alguns deles torceram por Davi. Eu sei que os irmãos dele não, né? Porque você sabe que os irmãos dele tinham uma rixa com ele. Mas alguns ali provavelmente torceram por Davi. Outros talvez até lhe deram alguma dica de batalha. Saul até tentou dar a Davi a armadura dele, mas não deu certo. Mas na hora de sentir o bafo do gigante na cara, Davi estava sozinho. Ele desce lá e vai se encontrar com o gigante no vale. Queridos, há gigantes que nós enfrentamos juntos com toda a nossa família. São gigantes, mas não são tão terríveis assim, porque a gente enfrenta junto com a família. Tem gigantes que a gente enfrenta junto com toda a igreja. Tem gigantes que a gente enfrenta junto com os amigos. Tem gigantes que a gente enfrenta junto com o nosso PGM. Mas os mais terríveis gigantes são aqueles que nós temos que enfrentar sozinhos. E que gigantes são esses que nós temos que enfrentar sozinhos? São os gigantes que se levantam aqui dentro de nós. São os gigantes interiores. Muitas vezes são os gigantes secretos. São os gigantes que só você vê e os outros não veem. Alguns exemplos de gigantes interiores: depressão, desânimo, incredulidade, grosseria, vícios, pecados de estimação, pecados secretos, autoestima baixa. Na mensagem anterior, na mensagem 1, nós vimos o gigante das limitações impostas pelos outros. Como o pai de Davi, os irmãos de Davi, o rei de Davi, o adversário de Davi, como eles impuseram limitações em Davi. Mas não existe gigante maior do que o gigante das limitações impostas por nós mesmos. Davi superou o gigante das limitações externas, das limitações impostas pelos outros. Sabe por quê? Porque ele já havia derrotado o gigante das limitações internas impostas por ele mesmo. Se você não acredita que Deus está com você e que Deus vai usar o poder dele a seu favor, você não vai
ser um matador de gigantes. Os outros podem até orar por você, os outros podem encorajar você, podem até dizer como você deve fazer para vencer, mas na hora de encarar o gigante interior, você estará sozinho, se você não crê que Deus está com você, se você não consegue perceber a presença de Deus ao seu lado. E aí você vai agir como se estivesse sozinho, com medo, fugindo, pessimista, e você vai perder. Querida, as lutas interiores, os gigantes interiores, são as que mais têm potencial de nos arrasar, de nos derrotar, de nos humilhar, de nos jogar ao chão. Veja o caso do exército de Israel. O exército de Israel era um exército poderoso, era um exército famoso, era um exército temido, era considerado quase que imbatível. Mas quando aqueles bravos soldados do grande exército de Israel foram desafiados individualmente, então percebeu-se que eles não passavam de covardes. Enquanto estava todo mundo junto no exército, o poderoso exército, mas quando o gigante veio, ele não desafiou o exército, ele desafiou cada soldado em particular. E aí ficou nítido que individualmente eles eram medrosos, eram covardes. Às vezes nós parecemos verdadeiros heróis quando estamos por trás de um grande exército, de um grupo, como estamos junto com a família, junto com o PGM, junto com a igreja, junto com os amigos, parecemos heróis. Mas quando nos vemos sozinhos, cara a cara com o nosso gigante interior, você e Deus, eu e Deus sabemos o quanto nos acovardamos. E o diabo sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe que para derrotar um exército, a melhor coisa é derrotar individualmente cada um. Ele sabe que para derrotar uma família, a melhor estratégia é derrotar individualmente cada um. Para derrotar uma igreja, a melhor estratégia é derrotar individualmente cada um. Então o diabo não vai pegar um trator e passar por cima do prédio da igreja quando a gente estiver reunido no culto, destruiu a igreja. Não. Ele não vai pegar um trator e passar por cima da sua casa quando você estiver dormindo. Não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a levantar gigantes interior em cada um de nós, em cada membro da igreja, em cada membro da família. Essa é a forma mais eficaz de se destruir um exército, individualmente, levantando gigantes interiores em cada um individualmente. Eu conheço e você também deve conhecer pessoas que já abandonaram a fé, abandonaram o evangelho, abandonaram o seu relacionamento com Deus, abandonaram sua família, porque foram humilhados e envergonhados diversas vezes, como o exército de Israel, foram envergonhados e humilhados diversas vezes por um gigante, mas um gigante interior, de algo que eles não conseguiram vencer, de uma mágoa que não conseguiram perdoar, de um vício que não conseguiram deixar, de um relacionamento inadequado que não conseguiram se livrar, de uma falha de caráter que não conseguiram ser transformados ou deixar que Deus transformasse. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. O primeiro argumento do gigante interior e de todos os gigantes é: não adianta nem lutar, você vai perder mesmo. Ele vai convencer você de que já perdeu, não tem chance. E muitos são derrotados e humilhados sem sequer lutar, como o exército de Israel. 40 dias, de manhã e de tarde, ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante. Eles foram derrotados, humilhados, derrotados internamente, antes mesmo de lutar. É esse o papel do gigante.
Quando os filisteus enviaram o gigante, eles tinham essa função, era derrotar o exército, mesmo antes deles começarem a lutar. Aquele exército estava tão humilhado, que se o gigante Golias dissesse, não, então vamos embora, e se enfrenta os dois exércitos, ele perderia. O exército de Israel perderia para o exército filisteu, porque estava desmoralizado, sem confiança, derrotado. Então, a primeira arma do gigante é pôr um medo tão grande em você, de que você se sinta derrotado antes de começar a lutar, de que não vale nem a pena lutar. E quem culparia você de não querer enfrentar o gigante? Afinal de contas, ele é experiente em guerra, já venceu muitos outros por aí. Davi poderia ter pensado assim, sabe? Davi poderia ter dito, quem poderia me acusar, me culpar de não enfrentar o Golias? Nem do exército eu sou. Quem poderia me culpar por não enfrentar o gigante, se esses soldados muito mais fortes e treinados não têm coragem de enfrentar? Davi poderia ter dito, isso não é problema meu, ou então, ninguém vai me culpar, eu vou ser só mais um que perdeu para o gigante. Mas ele não fez assim. Você pode estar pensando assim, ninguém pode me culpar por ser derrotado e humilhado por esses pecados, por esses defeitos, por essas falhas de caráter, porque outros homens e mulheres muito mais experientes na fé do que eu já foram derrotados e humilhados por esses mesmos gigantes. Então quem poderia me culpar? E aí você pode se agarrar nessa muleta e cair junto com ela. Se você quiser ser um matador de gigantes, você precisa aprender que quando o diabo quiser derrotar você, ele vai começar a fazer isso de dentro para fora. Foi isso que os filisteus fizeram com o Golias. Começaram a derrotar o exército de Israel de dentro para fora. Ele vai fazer isso colocando gigantes dentro de você, porque ele sabe que assim você vai ter que enfrentá-los sozinhos. Se Davi não tivesse a certeza, a percepção da presença de Deus com ele, ele teria recuado junto com os outros. Mas veja o que Davi diz, 1 Samuel 17, 45, 46. Quando ele olha para o gigante, olha o que ele diz. Davi parecia que estava sozinho. O gigante, além de gigante, não estava sozinho, tinha um escudeiro, tinha um camarada lá na frente dele. Mas olha o que Davi diz quando olha para o gigante: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi sabia que não estava indo lá sozinho. Davi sabia que quem ia derrotar o gigante não era ele. Ele disse: o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Assim como ele falou, foi o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso. Então, quando os gigantes interiores ou qualquer gigante se levantar diante de você, faça como Davi, tenha a certeza de que Deus está com você e que vai usar o poder dele a seu favor. Amém? Terceira precaução que aprendemos com Davi: diante dos gigantes, esteja determinado a vencer. Não entre na batalha considerando a possibilidade de desistir. Não entre na batalha com o gigante pensando em fugir. Antes de entrar na batalha com o gigante, entre determinado a derrubar o gigante. Se você entrar na batalha com o gigante pensando na forma de fugir, pensando numa rota de fuga, pensando num jeito de desistir, você já entra derrotado contra o seu gigante. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. E em seguida, está falando de Davi, pegou o seu cajado, escolheu no riacho quantas pedras? Não ouvi, quantas pedras? 5 pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor,
e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. O que é que esse texto tem a ver com não desistir? Quantas pedras Davi pegou lá no ribeiro? Uma? Não. Duas? Não. Ele pegou 5 pedras. 5 pedras. O que é que isso significa? Aqui tem uma lição maravilhosa. Davi não foi lá para jogar uma pedra no gigante e sair correndo. Pegou? Ele levou 5 pedras. Ele não levou uma pedra. Ele não foi lá para dar uma pedrada no gigante, e fazer carreira. Não. Deus o abençoou que a primeira pedra fincou, encravou na testa do gigante, o gigante caiu. Mas se o gigante não cai na primeira pedra, Davi não ia fugir. Davi ele tinha mais 4 pedras para jogar no gigante. Ele não foi lá pensando em desistir. Ele foi lá para jogar pedra no gigante até o gigante cair. É aqui que está a lição. Ele não foi pensando em fugir, ele foi pensando em derrubar o gigante. Por isso ele não pegou uma pedra, ele pegou 5. Queridos, não devemos buscar um atalho e fugir dos gigantes. Sabe por quê? Porque os gigantes, eles estão por todos os lados. O gigante, ele não sai da sua frente. Ele não desiste. Ele vai se levantar na sua frente todos os dias, como fez diante do exército de Israel. Sabe por que os gigantes fazem isso? Porque eles se acham imbatíveis. Não adianta querer fugir de gigante, ele vai atrás de você. Ele vai se levantar todos os dias diante de você, várias vezes. Não pense em fugir, pense em vencer. Mas tem gente que já se acostumou em fugir. E você sabia que fugir, desistir, vicia? Sabia disso? Desistir, vicia. Você desiste uma vez, na segunda vez você desiste mais fácil ainda, na terceira mais fácil ainda. Então não desista. Não planeje fugir. Não planeje fugir. De repente suas armas já estão ficando enferrujadas. Você carrega as armas, mas você não utiliza as armas, porque você está sempre fugindo dos seus gigantes. Davi nos ensina que os matadores gigantes são determinados e não estão dispostos a fugir ou a desistir. E aí eu lembro do que Jesus disse lá em Lucas 9:62 sobre quem deseja segui-lo. Ele diz assim, Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado, ou seja, ninguém que começa a obra de Deus ou obedecer a Deus e olha para trás desiste, é apto para o reino de Deus. Querido, você nunca fracassa até que desiste. Na hora que você desiste, você fracassou. Os grandes matadores de gigantes são pessoas comuns. Sim, como Davi, pequeno, frágil, franzino. Pessoas comuns, mas com uma determinação e uma fé extraordinária. Eles não vão desistir. Se você desanima e você desiste, você foge muito fácil, você é pequeno demais, não em estatura, mas você é pequeno demais para ser um matador de gigantes. Deus quer usar homens e mulheres que não desistam fácil, que não fujam, porque os projetos de Deus aqui na terra sempre vão enfrentar oposição por parte de gigantes. Então, querido, se você quer ser usado por Deus, você precisa ser alguém que não está disposto a fugir. Se você quer ser um vencedor, um matador de gigante, você precisa fazer como Davi. Você tem que entrar disposto a jogar pedra até o gigante cair. E quarta e última lição. Quarta e última lição.
não enfrente seus gigantes sem antes tornar-se um especialista em Deus. O que significa especialista em Deus? Você está pensando em alguma coisa? Você vai entender. Não enfrente seus gigantes sem antes tornar-se um especialista em Deus. Querido, quando o assunto é enfrentar gigantes, eu poderia dividir as pessoas em dois grupos aqui. O primeiro grupo são os que eu chamo de especialistas em gigantes. Tomara que você não faça parte dele, mas a maioria faz parte desse grupo. São os especialistas em gigantes. São os que não veem outra coisa a não ser o gigante. É o caso do exército de Israel. Eles não falavam de outra coisa. Se você ler a história, você vai ver que eles não falavam de outra coisa a não ser das qualidades de Golias, da maldade de Golias, das habilidades de Golias, das armas de Golias. Era Golias, 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 o tempo todo. Porque Golias tem 2,90 m, porque ele é forte, porque é experiente em guerra, porque ele tem uma espada, ele tem uma lança, e a ponta da lança pesa 6 quilos, e ele tem um escudeiro, e ele tem um escudo, e ele tem um capacete. Se você lê o tempo todo falando, o povo falando das qualidades, da força, da maldade, da experiência de Golias. Eles eram especialistas em gigante. O segundo grupo são os especialistas em Deus. Especialistas em Deus. Eles veem o gigante, claro que vê o gigante, porque quem não vê o gigante? Eles veem o gigante, mas o foco deles está em Deus e não no gigante. Esse é o caso de Davi. Querido, em nenhum momento você encontra Davi falando, admirando das qualidades, das habilidades de Golias. Não, ele vê o gigante, mas ele está focado na grandeza e no poder de Deus. Davi fala o tempo todo sobre Deus. Você percebeu isso? Davi fala o tempo todo sobre Deus. Os outros falam o tempo todo sobre Golias. Davi fala o tempo todo sobre Deus. Foi assim quando Davi foi falar com os soldados. 1 Samuel 17, 26. Ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Observe que Davi enxerga o Golias, mas olha como ele se refere. Quem está pensando que é? Que é esse incircunciso filisteu para estar afrontando quem? O exército do Deus vivo. Quando Davi foi falar com Saul, 1 Samuel 17, 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos do filisteu. Ele sabia que existia um gigante filisteu, mas ele diz: o Senhor que me livrou das garras do urso e do leão, esse vai me livrar também do filisteu. Foi assim também quando Davi estava falando com o próprio Golias. 1 Samuel 17, 45. Você vem contra mim com a espada, com escudo e com lança. Ou seja, Davi não estava cego, Davi estava vendo exatamente o gigante, mas o foco dele não era o gigante. Ele diz: pois eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Querido, ninguém mais falava sobre Deus ali, só Davi. Todos só falavam de Golias. Todos se tornaram especialistas em Golias. Todos sabiam descrever seu perfil, suas habilidades, suas armas. Mas Davi tornou-se especialista em Deus. Ele era o único que falava sobre o que Deus podia fazer, sobre o que Deus já havia feito e sobre o que Deus podia fazer. Então, querido, para concluir, entenda: não diga a Deus que você tem um grande gigante. Estou transformando aquela frase bem antiga, adaptando. Não diga a Deus que você tem um grande gigante, mas diga a seu gigante que você tem um grande Deus. Se você se concentrar no seu gigante, você cairá. Mas se você se concentrar em Deus, os seus gigantes cairão. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.